Olá, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um Sebrae Day. O Sebrae Day é uma série mensal de eventos que a gente promove aqui no InovaBrá Habitat para estimular o conhecimento sobre inovação e empreendedorismo. Então, nós somos o Sebrae, estamos aqui no InovaBrá Habitat, esse ecossistema de inovação, trabalhando junto com as startups, grandes empresas, tentando fazer essa conexão para gerar negócios. Eu sou o Thiago Cunha, trabalho na unidade de inovação do Sebrae e é um prazer receber vocês. Nós estamos ao vivo pelo YouTube do Sebrae e no Workplace. Então, e temos uma plateia aqui significativa. Obrigado pela presença de todos vocês. Será um momento de compartilhar e aprender também com vocês a partir do momento que a gente consegue fazer algumas trocas e a participação de vocês, tanto da plateia que está aqui presencialmente, como dos telespectadores, é importante para a gente enriquecer o nosso debate. Então, todos vocês terão a oportunidade, ao final, a gente bater um papo com o palestrante Fabiano Zorteia sobre o varejo e sobre a inovação nesse segmento tão importante da economia. Nós estamos, para quem não conhece, nós estamos no InovaBrá Habitat, é um ambiente de co-inovação do Bradesco, onde estão reunidos nesse espaço mais de 190 startups, mais de 77 corporações, 12 fundos de investimentos e uma série de pessoas, consultores, mentores, investidores, que trabalham juntos para fomentar a co-inovação. E um lema bem significativo e importante aqui do nosso espaço é colaborar para inovar. E o Sebrae está aqui dentro desse ambiente contribuindo com todos essas pessoas, todos esses atores e empresas para estimular essa inovação. Então, conte conosco dentro desse espaço aqui para ajudar vocês a também desenvolver e melhorar a competitividade do negócio de cada um de vocês. Então, para a gente, hoje, é uma honra receber o Fabiano Zorteia, que é especialista em varejo, e ele vai falar principalmente quais são as dicas, na prática, como que vocês conseguem implementar inovações amanhã, já no seu negócio e conseguir efetivamente já colocar dinheiro no bolso. A gente trabalha muito com isso, como que a inovação pode ser aplicada de forma fácil, de forma simples. E é possível, e é isso que o Fabiano vai trazer na palestra de hoje. Eu já deixo o convite para vocês, no próximo dia 29 de agosto, nós teremos a 6ª edição do Sebrae Day. Então, esse evento acontece mensalmente, já deixem agendado na agenda de vocês para o próximo dia 28 de agosto, que nós falaremos sobre assunto sempre transversal ao tema inovação. Então, sem mais delongas, e agradecendo mais uma vez já a presença do Fabiano Zorteia, que além de um grande amigo, é um excelente profissional, conhece muito sobre o tema varejo. Obrigado pela disponibilidade de poder compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Seja bem-vindo ao InovaBrá Habitat. E agora a bola está com você, eu deixo toda a apresentação e todo o conteúdo com você. Eu retorno ao final da palestra para a gente fazer algumas interações, responder as perguntas dos telespectadores, de vocês também presencialmente. Então, faça suas perguntas que nós iremos tentar responder o maior número de perguntas possíveis. Ok? Muito obrigado e uma excelente palestra para todos. Valeu, Tiagão. Obrigado pela forma carinhosa aí que me recebeu. Olá, pessoal. Bem? Turma que está com a gente aí na internet também. Muito legal estar aqui, porque estou aqui para fazer as coisas que eu mais gosto, que é falar sobre varejo, que é interagir com varejistas ou com fornecedores do varejo, pessoas que querem fazer com que o varejo seja cada vez mais surpreendente. E esse tempo que a gente vai ter aqui, o desafio é tentar falar de alguns conceitos que são sofisticados e complexos, mas numa linguagem simples, aplicável a qualquer porte de empresa. Essa imagem aqui ilustra um pouco dessa pegada que eu proponho nesse diálogo que eu vou ter com vocês, que é Meca do Consumo, Times Square, e a outra imagem que pode ser qualquer rua comercial de qualquer bairro aqui de São Paulo, de qualquer cidade do Brasil. Então, as coisas estão chegando muito rápido aqui e a gente não ficando conectado com essas tendências, a gente perde venda. Por vezes, perdendo venda, a gente bota a culpa na crise. A crise é uma bela bengala
e a gente não está vendo, ou no digital, né? Tudo é vendido digital agora, não é? A gente vai ver alguns dados, algumas informações que fazem com que a gente possa ter uma inquietude ainda maior acima dos temas que são importantes para o varejo. Eu espero, de coração, que vocês consigam levar uma ideia, ao menos, para implementar na rotina, no cotidiano de vocês, que seja aplicável e relevante para os clientes de vocês também. Meu nome é Fabiano Zortel, venho lá do Sebrae, eu estou lá há mais ou menos 15 anos, passou muito rápido, não sei se é porque eu gosto muito do que eu faço, mas parece que foi ontem que eu entrei lá conhecendo histórias de empreendedores, e aí eu já vi muita gente se dar mal e quebrar, e eu vi muita gente se dar muito bem, se tornar médio, grande empresa, crescer, escalar, aumentar a participação no mercado nacional, entrar no mercado internacional. E tem uma coisa que é comum a esses caras de sucesso, né? São os caras mais inquietos, são aqueles caras que estão bastante tempo fora da empresa e não só mergulhados nas suas rotinas, né? Nessa pesquisa que eu fiz, eu acredito muito nela porque fui eu que fiz, né? Eu observei ao longo desses 15 anos as pessoas, o comportamento dessas pessoas. Poxa, como é que o cara abriu uma filial? Agora ele se tornou um franqueador. Qual é a diferença dele para esse cara que está tendo dificuldades, está reclamando, a conversa não é legal com esse cara, e por muitas vezes a culpa é de coisas que ele não pode resolver, né? Então essa é uma provocação, porque eu vivi isso também. Eu venho de família de varejistas, então cresci com a barriga no balcão, arrisco a dizer que conheço as dores do varejo, e no tempo que eu estava lá diretamente tocando os negócios junto com os meus pais, a gente errou muito, e foi muito bom, né, ter errado para poder ter alguns aprendizados importantes, alguns deles que eu espero compartilhar com vocês aqui. Uma das fontes de informações que eu vou compartilhar dos tempos para cá, eu tenho feito associado, né, viagens, tanto de férias quanto por outros motivos, com estudos de experiência. Eu acredito muito no ensino a partir da experiência. E aí eu comecei a associar destinos pelos quais eu visito, e entender também como é que é a dinâmica do consumo e do varejo nesses destinos. Então, uma conta geral, aí, mais de 12 países, 38 cidades, especialmente América do Sul, América do Norte, Europa. E tem muitas coisas em comum entre todos esses continentes. A última foto é a última banda que eu dei lá em Santiago. Essa aqui é a Passeio Bandeira, que é um ambiente de varejo que poderia ser uma rua comum, como qualquer outra, mas foi associado à arte, cultura e entretenimento, e, portanto, tem mais fluxo, portanto, tem mais gente querendo permanecer, e, por consequência, tem o que todo varejista quer, que é vendas, né? Então, a venda por consequência de um bom fluxo, o bom fluxo por consequência de um ambiente bacana de estar, né? E aqui, poder público junto com o privado, nada mais do que uma atitude diferente que poderia ser em qualquer bairro, de qualquer cidade, para que as pessoas convivam e se sintam melhor e possam, em si, ter uma experiência de consumo muito mais relevante. Bom, e a outra fonte é a NRF, não sei se vocês conhecem, National Retail Federation, principal órgão que representa os interesses do varejo nos Estados Unidos. Eu frequento a convenção desse órgão, que é chamado de Big Show, nos últimos 8 anos. Então tem sido uma overdose de informação a respeito do que vem por aí, sempre, a respeito de o que vai acontecer no próximo ano para o varejo. E eu pretendo compartilhar com vocês as coisas que aconteceram na última edição, que aconteceu em janeiro passado, onde a gente, além de visitar o congresso, interagir com os consultores, palestrantes e varejistas do mundo inteiro, a gente também fez esse roteiro, um tour técnico de visitas nos principais pontos comerciais de Nova York, que nos deu um repertório bacana de informações, sobretudo não teóricas, são aquelas que estão acontecendo no ponto de venda, né? E aí eu quero mostrar algumas dessas coisas para vocês. O primeiro bloco que eu quero falar, de 4 blocos de conteúdo que eu separei, que, especialmente para a gente bater esse papo, é sobre essa coisa de experiência sem atrito, né? Então, vocês devem estar muito batido esse tema de experiência, né? E eu quero falar algumas coisas que possam fazer sentido do ponto de vista de implementação de ações que possam fazer com que a gente consiga praticar isso melhor e ser relevante para o nosso cliente. O que é o sem atrito? Sem atrito está muito pautado numa urgência de conveniência,
numa plenitude da conveniência demandada pelo consumidor de uns anos para cá, né? Então, é no tempo deles, sem querer esperar, e essa compra cada vez com menos atrito, né? Com menos fricção, mais fácil, né? Como pano de fundo, um dos dados da WD Research, que é um estudo super esperado lá nesse evento lá de Nova York, 120% de crescimento em buscas de entrega e retirada no mesmo dia em 2018. Então, assim, um crescimento brutal a respeito de uma demanda que até então não existia, que é eu quero comprar o meu produto e retirar no mesmo dia, estando no digital ou estando no físico. Às vezes eu não quero pagar frete e às vezes eu tenho uma urgência por poder acessá-lo, ou muitas vezes eu só sei que eu posso exigir isso das marcas. Isso é importante também de pensar, né? Então, se tem algumas marcas já oferecendo mais essa conveniência, por que não demandar isso de todas as marcas que eu me relaciono? Ou naqueles dias que eu acordei com menos tempo, ou com uma necessidade de conveniência maior do que o normal. Então, BOPS é o termo, né? Buy online, pick up in store. Então, compre no digital, retire na loja, como sendo a principal macro tendência para o varejo aí nos últimos 2 anos, né? Mais fortemente no último ano, e vocês vão começar a ver muitas marcas fazendo isso e fazendo isso muito bem. Cada vez mais as marcas vão precisar fazer isso e vai acontecer problemas com quem não conseguir dar conta desse tipo de serviço, né? Então, lockers espalhados por aí, para que as pessoas possam comprar num lugar e retirar. E aí não importa o porte da tua empresa, mas talvez fazendo parceria seja possível viabilizar isso, pontos de retirada espalhados pela cidade, independentemente do produto que tu venda, né? Está começando isso mais fortemente no ramo farmacêutico, daí tem supermercado, moda e por aí vai, né? Então, as pessoas estão exigindo isso das marcas porque sabem que podem exigir. E aí essa historinha das grandes marcas, então lá nos anos 80 o Walmart dominaria o mercado mundial, crescendo fisicamente, não aconteceu. E a Amazon, então, entrou no digital muito fortemente, e também achavam que ia ter esse mesmo movimento, também não aconteceu, né? Então, os 2 canais, né, naturais dessa marca, lá do Walmart, o canal físico, e do Amazon, o digital, se tornaram novos canais para essas mesmas marcas. O Walmart passou a ter presença digital, pontos de retirada, e a Amazon passou a abrir lojas físicas. E isso é para resumir aquela conversa de que o digital vai matar a loja física, né? Isso não deve acontecer, né? A gente não deve ver isso acontecer. E, sobretudo, os números mostram que isso não está acontecendo, né? Um canal está precisando do outro para aumentar a venda, e vice-versa. Então, faz parte da condição de ter um negócio de varejo, dar acesso aos 2 canais. Por uma das razões, está associado a esse vídeo aqui, dá uma olhada. Your trip to the grocery store just got quicker. Introducing Amazon Fresh Pickup, your fast and easy way to pick up your groceries. And it's free, exclusively for Prime members. How does it work? It's easy. Place your order at home or on the go. You can choose from thousands of items at low prices, and then reserve a time for pickup that works best for you. I ordered ice cream. We'll carefully select your groceries and bag them for you. Need a last-minute item? No problem. There's no minimum order. Snacks. You can pick up your groceries in as little as 15 minutes after your order is placed. As soon as you drive in, we'll bring your order out to you. You're good to go. Thanks, man. You'll be on your way before you know it. Now you can spend your time. E é nessa imagem aqui, galera, que eu acho que quem lida com varejo precisa prestar muita atenção. Porque o que está por trás de tudo isso, né? Dessa demanda, dessa associação, dessa demanda por essa coisa que falam do omnichannel, né? Que são a presença em diversos canais, todos funcionando com a mesma pegada, com o mesmo serviço, do mesmo jeito, né? Que a jornada de compra seja igual em diferentes canais. Mas isso tudo existe para dar mais tempo livre para as pessoas. Esse cara aqui, ao invés de estar na fila do supermercado, ele está vendo o jogo de futebol junto com as filhas dele, e levou até o cachorro. Então, ele está tendo um momento no dia dele que ele não teria se as marcas não proporcionassem para ele a conveniência de fazer o pedido no celular, na sinaleira, e depois passar para retirar
num ponto no caminho dele. E aí a gente está falando de um ponto ainda mais sensível para quem faz varejo, que eu acho que é menosprezado na maioria dos casos, que é falar de conexões afetivas. Porque o varejista ele tem um ponto de conexão diário com as pessoas. O médio e o pequeno ainda mais. Né? Tem uma vantagem competitiva muito grande em detrimento aos grandes, porque ele está conseguindo chamar pelo nome. Então, é um lugar muito humanizado. E se é um lugar humanizado, que seja da melhor forma humanizado, genuinamente. Então, onde as pessoas estão ali, estão trabalhando bem, as pessoas que vão se sentem bem quando vão, e tem motivos para ir. É muito diferente de precisar ir na loja. Né? E quando tu pensa o teu negócio de uma forma um pouco mais sistêmica do que vender o meu produto para esse cara, o meu mercado, os meus concorrentes, e põe uma hipótese de que tu está conseguindo oferecer tempo disponível na vida das pessoas pelas quais compram de ti, tu está elevando o teu nível de conexão afetiva também com essas pessoas que percebem, quando tu consegue fazer isso bem, esse benefício, agregação de valor, e até pagam mais por isso. Né? Então, fazer varejo tem muito a ver com conexão afetiva. E aí, está todo mundo fazendo, falei, né, assim, compre no digital, retire na loja. Então, Urban Outfitters, lá em Nova York, Nike da Quinta Avenida e Centauro no Park Shopping Canoas, lá no Rio Grande do Sul, meu vizinho, testei, funcionando super bem, até customizei, entregou a chuteira do Lourenço, do meu filho, de 9 anos, ali, um dia depois eu consegui retirar, e algo que eu não conseguiria resolver o problema dele, que era ter a chuteira para o próximo treino. Né? Então, e aí vai vir Riachuelo, vai vir a Renner, vai vir Pão de Açúcar, vai vir as grandes marcas, as médias marcas, fazendo isso numa velocidade muito maior, porque é necessária essa conveniência. O pequeno, que não usa o WhatsApp para fazer isso sem nenhum investimento, ele está perdendo venda, porque ele está entendendo que isso é coisa de grande, que é coisa de grandes investimentos. E não é, né? A ferramenta do WhatsApp consegue, com um estoquista que estiver ocioso, especialmente, pode botar ele para fazer esse trabalho, e aí consegue reduzir o atrito e oferecer a mesma conveniência do que um grande que está fazendo um grande investimento. Então, é importante desmistificar um pouco essas coisas. E esse pequeno aqui, que é o Super Mago, o mercadinho de bairro, que ofereceu, então, mapeou as diferentes jornadas do cliente dele e ofereceu a possibilidade dele pedir os produtos em casa, retirar lá, ir na loja, fazer as compras e pedir para entregar em casa, porque ele pode ter ido de Uber e pode não estar querendo carregar as coisas. Então, as diferentes possibilidades sendo dada conta por um varejista pequeno. E, nesse momento, ele deixa de concorrer com os grandes, portanto, ele não precisa somente baixar preço, ele pode ter preços mais altos, porque ele está oferecendo alguma coisa que muitos dos grandes não estão oferecendo ainda. E aqui eu não estou falando só de porte, né? Mas eu gosto de comparar os portes, porque o pequeno, em tese, tem uma capacidade muito limitada para fazer isso. E esses caras aqui estão fazendo isso muito bem. Então, não necessariamente é uma questão de investimento. Aqui, nesse espaço que a gente está, tem 190 startups ávidas por encontrar clientes de varejo com problemas de fricção com seus clientes, com atritos, com dificuldades a resolver. Né? Então, aqui é um lugar que eu acho que o varejista pode beber na fonte com muita tranquilidade, encontrar soluções que vão ajudar ele a resolver os seus problemas de estoque, por exemplo, utilizando a inteligência artificial, sem um investimento tão alto. Né? Podendo ser mais preditivo, não tendo quebra, não tendo ruptura, tendo mais satisfação e conversão de venda por consequência dessas outras todas as coisas. E aí, lá no WD Research diz também que as compras lá no smartphone tiveram 100% de crescimento no Black Friday, lá nos Estados Unidos, de 2018, em relação a 2017. O que isso quer dizer para a gente, galera? É mais um dado que valida essa coisa da urgência, mas, sobretudo, de uma falta de disponibilidade do consumidor de ficar esperando em filas em períodos sazonais de consumo. Então, a gente vende muito em período sazonal, mas também a gente não consegue ver o quanto a gente perde de venda nesse período por conta de uma fila no caixa, por exemplo. Né? É uma venda que a gente perde e não vê. Assim, a gente não consegue mapear essa venda, mas passou muita gente na calçada naquele período, olhou para dentro da loja e não entrou porque tinha fila. E aí ela foi comprar num concorrente que teve uma operação de checkout muito melhor estruturada ou até já não tem mais checkout. Né?
é feito de uma outra forma, usando um pouquinho de tecnologia. E aí, por acaso, eu conheci lá em Nova York o Fairway Market, mercado de bairro, que a operação ela foi desenhada a partir de um aplicativo. E isso muda bastante a lógica de fazer varejo, né? Então, a partir da funcionalidade de um aplicativo, desenharam a operação, e aquela moça ali ela pode fazer as compras no tempo dela, sem precisar de atenção de ninguém, quando ela está saindo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, com tempo limitado, mas precisa comprar coisas para comer. E aí ela vai lá, naquele QR Code que está lá em cima na tela na direita, fecha a sua conta, já está vinculado com o cartão e ela vai embora. Então, é um pouco de tecnologia agregando muito na experiência dela, né? Para que ela possa fazer suas compras e ir embora. A Amazon 4-Star, inaugurada agora em outubro, lá também em Nova York, no Soho, um bairro bem descolado do ponto de vista de varejo. Várias operações testam modelos lá, e a Amazon foi testar o 4-Star. 4-Star me deu duas surpresas. Uma muito ruim, porque quando eu entrei nessa loja, eu achei muito ruim a poluição visual. Achei muito produto, difícil de me localizar, e uma loja confusa que, sensorialmente, dá vontade de tu ir embora mais rápido. A Amazon não sabe fazer boas lojas físicas ainda, né? Mas eles estão tentando porque sabem que é importante. E aí vem a coisa boa. O lado bom é que eles pensaram, sabe aquela coisa muito tradicional do varejo, de quem não sabe exatamente o que quer comprar, mas diz o que mais sai? Isso é muito elementar no varejo, né? O que está mais saindo? O que estão mais comprando? Né? Quando tu não tem conhecimento técnico, ou enfim, não decidiu o que tu vai comprar. E aí, a 4-Star da Amazon faz uma curadoria. Aqui eles estão dizendo o seguinte: todos os produtos com 4 estrelas ou mais, avaliados na internet, estão ali. Né? Aí o cara que vai comprar, ele sabe que está comprando algo que uma grande maioria validou como muito bom. E a compra dele, então, fica mais natural e, sobretudo, retira objeções da cabeça dele. E objeções é algo que distancia da conversão da venda. Então, quanto menos objeções o consumidor tiver, mais próximo a gente está do nosso objetivo com ele, que é converter aquela venda. Quando tu faz uma curadoria de produto, que tu valida que os consumidores estão dizendo que eles são bons, aí tu começa essa jornada muito lá na frente, muito próximo da conversão. E esse é o ponto muito legal, que eu acho que quando o varejo tem um mix de produto extenso, ele tem que pensar com muito cuidado como que é a jornada dele. Né? Uma tendência natural é colocar um monte de produto na loja, quanto mais produto, às vezes, é melhor, porque dá aquela sensação de mix vasto e de estoque também completo, grandes grades, enfim. Só que da experiência sensorial do cara pode ser uma alternativa muito ruim fazer isso. Né? Ele pode ficar confuso e, portanto, quando a gente está confuso, a gente quer sair desse lugar. Parceria, eu acho que é algo que faz muito sentido para o varejo explorar, e esse também é um lugar que, quando eu conheci hoje, me passou um filme na cabeça de tanta gente que passou na minha vida querendo botar tecnologia no varejo e não conseguiu, ou fez um investimento que não fez sentido para o seu cliente, por uma ânsia de fazer logo, sem testar a hipótese, sem falar com quem entende. O varejista entende de varejo, quem faz tecnologia entende de tecnologia. Se cada um ficar na sua praia e trabalhar junto, a coisa tende a se dar melhor, né? Cada um tem o seu core business, né? Cada um faz muito bem alguma coisa. E esse exemplo de parceria me remeteu um pouco isso, porque a Kroger, né, de alimentação, terceiro maior varejista global, quer crescer, quer aumentar, quer que os seus produtos fiquem a, no máximo, 2 quilômetros da maioria dos americanos, mas fazer isso organicamente é difícil, demorado, com risco alto, caro. Então, por que não achar um parceiro que possa fazer isso? Aí tu corta o pensamento, né, faz um pensamento não linear e encontra alguém que tenha muitos pontos de venda, que possa ter fit com o teu produto. E aí encontrou no Walgreens um parceiro potencial, estão fazendo negócios juntos, porque o Walgreens tem farmácia em todas as esquinas, lá nos Estados Unidos, e lá se pode vender comida na farmácia. Então, e também para o Walgreens é ótimo, porque o core business do Walgreens não é comida, e sim remédio. E aí os dois trabalhando juntos, acontece um casamento de sucesso, né? Onde os dois objetivos das duas empresas acontecem.
né? E eu acho que esse ambiente tem muito para fazer isso, né? Tem gente vendendo aqui tecnologia e muitos varejistas passando por aqui e, com certeza, às vezes o maior desafio é eles se encontrarem aqui dentro, né? Eles se encontrarem, poderem conhecer um problema, outro a solução e fazerem experimentos juntos para ver se dá para implementar em larga escala. Um outro exemplo de parceria que eu acho muito legal, o Enzo Milano, é um concorrente da Reserva, acho, pode-se considerar assim. E aí ele entendeu que para o consumidor dele ficar mais tempo na loja, mais confortável, se ele servisse cerveja, seria uma boa alternativa. Só que ele não foi lá fazer cerveja. Ele encontrou um parceiro que poderia fazer uma cerveja com uma receita adaptada à coleção dele, né, que tivesse elementos que associassem à coleção dele. E aí, então, ele conseguiu o objetivo de ter um tempo de permanência de cliente maior dentro da loja. Tempo de permanência tem tudo a ver com aumento de venda, né? E um dos erros que a gente fazia lá em casa, minha mãe, uma loja de roupas, e meu pai, um mercado, é que a gente se incomodava com o cliente que ficava lá muito tempo e não comprava nada, né? A gente errou por bastante tempo assim, porque a gente entendia que o fluxo, se saísse, desocupasse o espaço e abrisse para outro, a gente teria mais chances. E sabe aquela coisa de intimidar o cara, inclusive fazendo talvez uma cara de que não está gostando daquele comportamento do cliente? Isso também é um erro muito grande no varejo, e muito comum, muito trivial, vocês devem viver isso enquanto consumidores, né, em muitas lojas, que eles têm algumas técnicas até para nos tirar da loja se a gente não está comprando, né? Só que isso faz com que perda a venda. E esse comportamento que faz com que a gente não consiga dar conta tem muito a ver com algo que está nos nossos valores pessoais, né? Então, assim, o que eu acho e como eu gostaria que ele se comportasse. Ora, como assim, né? Funcionou, mas há muito tempo atrás, né? O varejo dá as cartas. Agora não, é do jeito que o cara quer, né? E de uma forma genuína. Então, se ele gosta de ficar muito tempo e não comprar nada, maravilhoso, porque é do jeito que ele gosta. Um dia ele vai comprar. E se ele não comprar, ele vai falar bem para as pessoas que foi legal a experiência dele lá. Aqui, a Reformation, essa aqui também é uma empresa americana que tem uma coisa muito legal que é associar. Olha só, está tendo uma experiência física aqui, está tendo uma experiência física e agora está tendo uma experiência digital, no ponto físico. Então, a loja não está poluída, tem um mix de produto suficiente para uma apresentação inicial, e se eu precisar apresentar outros produtos da coleção, eu vou para o digital. A gente vai começar a misturar muito essas coisas, né? O mundo digital e o mundo físico tá misturando, e nas lojas da mesma forma. A gente não está mais nem associando mais, conscientemente, em muitos casos, a gente está comprando no físico ou no digital. A gente está comprando, a gente está resolvendo nosso problema de consumo, da forma mais conveniente para a gente naquele momento. E eu gosto de coisas simples, como eu falei para vocês, que sejam de fácil implementação e resolvam problemas grandes. Olha aqui a Sephora, dispensa apresentações, especialmente para quem compra mais cosméticos, né? Inova de um jeito muito simples e resolve um problema muito grande do varejo com essas duas cestinhas, a cestinha preta e a vermelha. A vermelha, eu gostaria de ser atendido por alguém. E a preta, eu vou comprar sozinho. Todo varejista, quando entra um cliente, ele tem esse dilema. Por mais que ele diga, aqui eu conheço, na minha loja eu conheço, as pessoas gostam de falar. Não, na minha loja as pessoas são mais fechadas. Elas entram, elas querem olhar primeiro e depois, talvez, serem abordadas. Essas verdades, elas são muito perigosas. Porque as pessoas acordam de forma diferente todos os dias. Como é que eu vou assumir uma verdade que os meus clientes todos se comportam desse jeito? Um dia ele pode ter dormido mal e deixou de ser extrovertido. Então, Sephora resolve esse problema. E aí, quando eu pego uma cestinha dessas, e eu fui ter uma experiência nessa loja para ver como que as coisas andavam, tem mais uma coisa que me dei conta, que não é só eles estão sabendo que eu quero ter a minha compra sozinho, que eu não quero ser assistido por ninguém. Isso eles já estão sabendo quando eu peguei a cestinha preta. Mas eu estou sensorialmente sendo estimulado a botar alguma coisa naquela cestinha.
cestinha vazia embaixo do braço não tem sentido nenhum, tem que ter alguma coisa ali dentro. Então, são duas técnicas poderosíssimas e simplórias até, que fazem com que a gente resolva um problema do varejista que não tem ciência que resolva até então, para a gente saber como atender cada cliente individualmente. Esse é um outro exemplo que eu gosto demais, né? Fuller Cut, que é uma barbearia que fica em bairros mais simples, de poder aquisitivo menor, periferias. E nesses lugares tem uma questão comunitária que é muito importante, que é o ensino, a educação, né, que é algo de muita atenção das pessoas. As pessoas se preocupam muito com isso, né, por falta, por vezes, de condições de pagar a escola, enfim. E essa barbearia entendeu genuinamente isso e criou uma campanha na qual as crianças, quando estão cortando o cabelo, e elas lerem o livro em voz alta, elas ganham $2 de desconto no corte do cabelo. Então, essa campanha, ela está dizendo para a comunidade que essa marca genuinamente se preocupa com a educação e está dando um estímulo para essas crianças lerem enquanto estão lá dentro se relacionando com essa marca. Quando fazem isso, é muito mais poderoso do que colocar um quadro na parede ou um post no Instagram dizendo que se preocupa com a educação, né? E aí reverbera e aí viraliza na internet, né? Uma ação simples de uma marca. E aí, quando eu conversei com uma profissional de beleza a respeito disso, ela me disse, Fabiano, tem uma coisa que tu não percebeu, mas, tecnicamente, aquele cara ali vai cortar melhor e vai ser mais produtivo, porque a criança vai estar paradinha lendo, né? Então, ainda ganha produtividade o negócio dele, né? Além de fazer uma ação que beneficia a sociedade no qual ele está inserido. O varejo que dá certo é aquele que se preocupa com o entorno de onde ele está, e não somente com o seu metro quadrado. Aí vai o CEO do Alibaba, lá no palco do NRF, dizer, o futuro é atender o cliente aonde ele estiver, quando e como ele quiser, né? Associando o físico com o digital. Então, ele está, de alguma forma, encerrando essa discussão de qual canal, né? Ele está dizendo que o consumo ele vai para esse caminho, e o Alibaba, a potência que é o Alibaba, né, que tem tudo lá dentro, assumindo que não é o digital só que vai fazer com que eles deem conta de tudo. Então, começam a comprar operações que têm lojas físicas, redes supermercadistas e por aí vai, para terem também o contato direto e humano com o cliente. Então, mais um elemento que nos dá os dois canais como solução para atender a expectativa. A Zait, vocês já visitaram aqui na João Cachoeira? A Zait, a primeira Zait abriu há uns 2 anos atrás, 2 anos ou 3, lá em Vitória, no Espírito Santo, quando lá estava numa situação de bastante insegurança, das pessoas na rua, inclusive, estava num momento difícil da cidade, do ponto de vista de segurança pública, e aí abriram a Zait, né? Inaugurando um modelo que bebeu muito na fonte do Amazon Go, que era um grande case da época mundial, né? E agora a gente tem a segunda loja aqui na João Cachoeira, para quem quiser ter uma experiência, mas eu quero que vocês assistam como é a jornada de consumo nesse negócio. Uma menina sozinha à noite, fazendo essas compras, numa rua escura, e não tem notícias de
o roubo ser um grande problema, vocês podem ter pensado a respeito disso. O próprio ambiente, as câmeras e a tecnologia, o QR Code, o RFID que estão embarcados ali, entre outras, fazem com que as pessoas entendam onde estão e como devem se comportar quando se relacionam com essa empresa, mas é uma operação que está mudando bastante a dinâmica, né, desse segmento e um alerta também para o quão ávido por conveniência, né, a gente está enquanto consumidor. As jornadas de consumo, né, a gente falou bastante dessa coisa de não menosprezar, né, conhecimento sobre o cliente, não achar que a gente entende a respeito dele de uma forma definitiva. 71% dos consumidores dizem que é mais provável comprar de uma marca que ofereça uma experiência de compra personalizada, então as pessoas querem dar o seu jeito nos produtos, né? E esse dado da pesquisa global da Deloitte agora, né, de 2018, uma pesquisa que saiu em janeiro. Então, isso quer dizer muito a respeito do quanto a gente tem que oportunizar para o consumidor elementos que ele possa fazer alguma cocriação durante o desenvolvimento do produto, ou que o serviço seja um pouco mais customizado a respeito das coisas que ele nos demanda, e por aí vai. Eu acho que produto é muito limitado quando a gente pensa em personalização, mas eu acho que a gente tem que pensar em canais, a gente tem que pensar em promoções. Não adianta pegar os dados de cadastro das pessoas e mandar materiais de marketing para todo mundo, sendo que eu não estou sendo relevante a respeito das informações que ele me deu no cadastro. Né? Então, eu tratar cada cliente de uma forma individual e personalizada vai fazer com que eu obtenha maior engajamento. Nike, loja inaugurada em novembro de 2018, lá na Quinta Avenida, principal investimento da Nike no mundo, com o primeiro andar dedicado exclusivamente à customização. Então, o Air Max, que está lá por $149, branco, e um espaço para que ele possa customizar. E quando ele customiza, galera, acontece coisas muito além de tornar o produto diferente. Reparem que quando eu coloco uma data importante para mim, ou quando eu coloco o nome de alguém que eu gosto, ou um desenho que me remeta a um momento legal da minha vida, eu estou tendo uma conexão afetiva muito maior com essa marca, que está me proporcionando isso. E isso é muito além do que deixar apenas o meu tênis exclusivo, né? Eu estou tendo uma relação muito mais afetiva e, portanto, quando eu consigo ter uma conexão emocional, a minha marca ela vai ter um lugar mais especial na mente desse consumidor. E quando eu tenho esse lugar mais especial, eu tenho muito mais chance de ser lembrado. Então, é o lugar que eu lembrei de tal momento, é o lugar que me fez sentir tal coisa. Então, essas coisas fazem muito mais sentido, porque tênis é tênis, né, galera? Assim como tem a Nike, do lado tem a Adidas, tem a Under Armour, por aí vai. Agora, quando eu consigo oportunizar algo diferente, isso faz sentido. E aí eu estava dando uma banda na Oscar Freire, e aí eu fui na Fiverr. A Fiverr é do grupo Arezzo. Não sei se vocês já conhecem, é uma marca que tem uns tênis mais descolados, femininos, masculinos, e bebeu nessa fonte. Então, se vocês forem na Oscar Freire, forem na Fiverr, vocês vão poder também customizar os tênis de vocês, botar arte, às vezes tem pessoas ali que estão ajudando para que a gente possa fazer algo criativo nesse produto, mas, sobretudo, com uma estratégia de conexão afetiva, pautando a oferta desse serviço. Daí todo mundo está fazendo, a Champ é uma marca clássica lá americana, proporcionando nas camisetas, a Converse, que faz isso muito bem com os tênis, né? E aí é importante lembrar que aquele cara lá, ele tem que ser muito legal, ele tem que gostar muito de gente, porque ele vai ficar muito tempo com as pessoas customizando. Então, tem que ser uma ótima companhia. Quando escolher aquela pessoa para aquela posição, tem que pensar nisso também. E a Levi's é legal de falar, porque a Levi's tem 170 anos, mais ou menos. É uma marca que ficou por muito tempo líder de mercado e entendendo que tinha o controle do seu mercado. Então, jeans era com eles, né? E é legal que eu tive a oportunidade de assistir o CEO da marca assumindo, né, publicamente, que eles ficaram 30 anos parados no tempo do ponto de vista de atenção às mudanças de comportamento de consumo. E aí veio os millennials, essa galera nativos digitais, hiperconectados aí, demandando outras coisas da Levi's, que eles não ofertavam até então, e agora estão tendo que fazer um trabalho, um tema de casa gigante,
para recuperar esses 30 anos de perda de mercado, de perda de conexão com as pessoas, por não ter uma atenção à mudança de comportamento. Abriram essa loja em Times Square, onde as pessoas podem ter um alto nível de customização, podem ter um consumo mais lento e podem ter experiências mais bacanas. Tudo que essa galera que está vindo aí consumindo está demandando também das marcas. A Fauch Wars é um case muito legal da gente estudar, porque em 2015 eles fecharam. Sabe aquela loja, né, do Esqueceram de Mim, do Quero Ser Grande? Alguns não devem saber do que eu estou falando, mas alguns, né, devem fazer sentido. Então, aquela loja que tocava o piano em pé. Né? Fecharam porque era uma experiência de Disney, mas não convertia vendas, não tinha conversão. E aí, quando eles conseguiram entender que é mais do que a experiência, mais do que o encantamento e o sorriso, precisa, para atingir as crianças e os seus pais ao mesmo tempo, precisa ensinar algo relevante, cultura, entretenimento, né, uma prática, algo legal. Agora, nessa loja, eles abriram com essa pegada. Então, quando tu vai comprar um produto lá, um brinquedo, muitos deles estão associados a uma aula de robótica, a uma aula de manicure, né? É algo que torne a vida melhor. E aí, quando eu conversei com a gerente dessa loja, lá em janeiro, eu perguntei para ela, tá bem, muito legal o case, a loja cheia, gente comprando, mas qual é a área mais quente, qual é a área que mais vende dessa loja? Que faz mais vendas por metro quadrado? E aí ela me mostrou que é essa área daqui. Essa área é uma área que simula uma experiência de adulto para as crianças. Então, elas estão simulando as compras no supermercado. Carrinho pequeno, os brinquedinhos pequenos ali, simulando itens que a gente leva para casa no supermercado. E aí, por que converte tanto? Pela experiência das crianças, imitando os seus pais, né, podendo se divertir desse jeito, e também porque quando a gente bota as coisas ali dentro daquele carrinho, fica muito difícil de tirar quando chega perto do caixa. Né? Então, é uma experiência lúdica, né, além de ensinar coisas legais para as crianças. Agora, a venda, ela é consequência de uma boa experiência, e não ao contrário. Então, se eu estou preocupado com meus indicadores financeiros, eu estou preocupado com o ROI, com ticket médio, com faturamento, eu tenho que, antes de olhar para esses números, eu tenho que olhar para algumas outras coisas agora, que é o meio pelo qual eu vou conseguir chegar lá nos números que eu coloquei como meta. A Criamigos é um case que eu sou muito fã, porque ele começou lá no Sebrae, e agora já tem 12 franquias pelo Brasil. É uma loja onde tu não compra um urso apenas, mas tu faz uma jornada junto com a tua família para que esse urso nasça. Né? Tu vai lá, o urso está murchinho, tu vai encher esse urso com uma máquina que vai colocar a pelúcia lá dentro, vai inflar, aí depois vai botar um coração no urso, e antes de botar o coração, vão te falar assim, não só coloca o coração, faz um pedido. Aí, quando tu achar que, bom, posso botar o coração lá dentro? Não, dá um beijo para selar esse pedido. Agora abraça a tua família. Abraçou a família? Notem do que eu estou falando, são coisas que não são tão triviais hoje em dia. A gente está abraçando os dois celulares, né? As TV, a multitela toda, isso a gente fica muito tempo abraçado. Então, a loja está proporcionando um resgate de alguns hábitos não tão naturais no cotidiano. Então, uma hora que o pai larga o celular, a mãe larga o celular, até o filho larga o celular, não se interessa por nenhuma tela, e eles vão fazer uma compra que poderia ser somente um urso. Mas a jornada toda está montada para ficar cheia de rituais. E no final tira a certidão de nascimento. E aí, galera, com a certidão de nascimento ele tem uma data. E a data ele vai fazer aniversário, esse urso. E quando o urso faz aniversário, ele tem que ganhar o quê? Ele tem que ganhar presente. E quando ele ganha presente, tem uma venda recorrente. Então, essas gurias, elas tiveram uma sacada sensacional, com muitas técnicas de varejo, mas de uma forma lúdica, né? Não é um passeio simplesmente divertido do ponto de vista de negócio. E aí, esse urso, ele tem mais de 40 itens que trocam a cada 6 meses para as pessoas comprarem. Então, ele usa óculos, ele troca de roupa, e por aí vai. Aí saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, de umas semanas atrás, que eu recomendo muito vocês olharem a reportagem. Porque é uma aula de varejo curtinha, que tem alguns elementos que o convite é que vocês possam traduzir para os negócios que vocês têm ou que vocês se relacionam. Né? Ou pensar nas soluções que vocês ofertam. O que poderia ajudar e melhorar esse tipo de experiência?
Que eu acho que essa é a sacada para a gente conseguir fazer um varejo que tenha mais sucesso, que ele não pense ser um varejo que olhe promoção, baixa preço e quebre, né? Que seja um varejo que ele agregue valor, tenha percepção e que a compra seja fluida, que a pessoa pague um bom valor por aquele produto, deixe uma boa margem e saia muito feliz e recomende, né? Que é o caso desse aqui. Então, dinâmico, 54% esperam que as marcas implementem mudanças em 6 meses. E mudança não é trocar a vitrine, galera. Mudança é oferecer um produto novo, oferecer um serviço novo, a atmosfera da loja ser diferente. Então, é uma mudança significativa, né, que precisa acontecer. 54%. Então, as pessoas estão dizendo isso. Eu me relaciono contigo, mas não existe mais fidelidade. Não sou fiel à tua marca, né? Se alguém me oferecer alguma coisa que eu me surpreenda em algum momento, que vai me agregar algo, né, na minha vida, né, mais do que as marcas que eu me relaciono, eu troco com a maior tranquilidade. E aí, a Nike faz esse espaço que, num primeiro momento, é só mais um espaço para provar roupas, que fica lá no 5º andar dessa loja, lá na 5ª Avenida, mas aqui eles tiraram um dilema também do varejo, que é, aqui na minha empresa eu trato todo mundo igual. Né? Essa é uma outra coisa que tende a não funcionar. Porque pensa o seguinte, quem compra de ti com muita recorrência e quem compra de ti com pouca recorrência, não são expectativas diferentes? Quando a gente senta num restaurante que a gente vai sempre, a gente não quer que ele mais ou menos saiba o que a gente gosta de beber e nos dê, talvez, uma condição especial de mesa, nos trate pelo nome, essas coisas todas. É isso. Então, a Nike, com toda a dificuldade que tem, pelo alto fluxo que tem nessa loja, colocou um andar porque as pessoas mesmo seguiam. Então, lá nesse andar, são os fãs da marca, e quem compra muito, quem sabe mais do produto do que os próprios vendedores. Vai nesse andar e se sente especial. Ele tem um provador especial que ele pode regular a iluminação. Então, se ele faz aula de yoga, ele bota nesse provador a iluminação que simule uma aula de yoga. Se ele corre à noite, ele diminui a luz do provador, que simule uma corrida noturna, e ele percebe as características dos produtos que ele está comprando, porque ele tem um nível mais elevado de exigência para definir essa compra. Né? Então, por que não dar essa condição para ele? Então, ele quer uma experimentação especial, porque ele percebe atributos que a maioria dos consumidores não percebem. Clientes especiais merecem ações especiais. Então, tratem diferente aqueles clientes que compram muito de vocês. E foi o que fez essa pequena loja do interior, lá do Rio Grande do Sul. Vocês já devem ter notado de onde eu sou, porque eu falo cantando, certo? Então, é do município de Juí e é o Cadilhas Esportes. Quando eu visitei com ele nessas visitas de imersão a Nike, ele me disse o seguinte: Fabiano, eu vou fazer isso lá em Ijuí, de um jeito um pouco adaptado, mas vou surpreender todo mundo. Então, ou seja, quem compra chuteira, quem joga bola sabe, comprou uma chuteira com trava, como é que tu vai provar uma chuteira com trava num piso frio? Vai ficar caminhando esquisito, não vai conseguir perceber o valor da chuteira de R$200 para de R$100, especialmente. E se tu for correr, poxa, vai comprar um tênis de R$800 ou um de 400, dando um trotezinho assim, tu não vai perceber a diferença de amortecimento, tu precisa correr. Então, esse cara botou na frente dos tênis de corrida uma esteira para as pessoas correrem. Na frente das chuteiras, uma grama sintética para as pessoas poderem caminhar na grama sintética e simular e perceber as características. Porque só aquela abordagem do vendedor, que está muito bem treinado, falando características, a gente não tem nenhuma garantia que o cliente está ouvindo enquanto ele está falando. E olha que a gente está assumindo que ele está bem treinado. Ele pode não estar bem treinado, ou pode não estar bem motivado naquele dia, e a gente está perdendo venda. Então, quanto mais eu conseguir dar chance dele, por ele mesmo, experienciar os produtos, eu estou atingindo o meu objetivo, que aqui era vender tênis mais caros. Não conseguia vender, claro, porque não é suficiente só uma conversa. Tu precisa que ele tenha convicção e tire as objeções para poder vender. E aí esse estudo me assustou um pouco lá, quando se revela que 75% dos consumidores, né, os consumidores não se importariam se 74% das marcas simplesmente desaparecessem. Então, isso assim, eu falei um pouco de não existe fidelidade, né? Esse dado mostra isso, né? Então, não me importo se não... E aí, poxa, enquanto tu é varejista, quando tu é dono de negócio, né? Tu pensa, poxa,
Como assim, cara? Se eu faço o meu melhor, se tem tanta... É porque é muita oferta, esse cara está sendo municiado na internet todo o tempo, e, sobretudo, ele talvez não está percebendo tantos negócios relevantes para a vida dele. Então, está tendo muitos negócios ainda tradicionais, no modelo tradicional, que não está dialogando com as demandas que ele quer. E aí, um outro dado que preocupa um pouco, 29% dos consumidores dizem não ter motivos para voltar à loja física. Eu digo preocupa um pouco porque eles ainda precisam. Então, eu preciso ir lá. Mas aqui eles não estão dizendo que não querem ir. Eles estão dizendo que eles não têm motivos para. Eu vou lá, é sempre igual, não aconteceu nada, eu só troquei produto por dinheiro. Mas daí, quando tu olha um pouco lá para frente, esse estudo também revela quando eles voltariam. Então, perguntou para uma amostra muito grande de consumidores nos principais países do mundo, o que fariam eles voltar. E aí é o seguinte, comida, área de alimentação ou comida local, compre no digital, retire na loja, precisa oferecer essa conveniência, esportes, beleza, cultura, entretenimento, lugar para descansar, são coisas que melhoram um pouco o dia a dia dele, a vida dele. E essas coisas fazem com que ele tenha motivos para ir à loja. Então, é em cima de um penso a respeito desses atributos que a gente vai conseguir surpreender. E se vocês olharem os cases, os lugares que ficam na mídia, que estão se destacando, enfim, são lugares que oferecem alguns desses elementos. Porque por que eu vou sair de casa se eu já estou com pouco tempo? Tem que sair para ir num lugar que eu faça algo legal, que o meu tempo livre se torne mais útil. Porque senão, de fato, eu posso comprar de casa e peço para me entregar, não preciso sair. E aí, esse foi um dos cases mais legais que eu já conheci, em cima disso que eu estou falando. Assim, a Casper, inaugurada lá em 2014, a Casper pensa muito a respeito de qual o seu propósito, também colchões de qualidade. Eu realmente acredito que o propósito ele é uma coisa que emerge, assim, galera. Ele não é uma coisa que nasce pronta. Então, assim, fiz o meu plano de negócio, abri minha empresa com o meu propósito. Tá bem, mas eu acho que vai ser muito mais verdadeiro quando tu refletir a respeito do teu propósito depois de um tempo de operação e de relacionamento com as pessoas do teu time e com as pessoas que compram de ti. E eu entendo que isso aconteceu com a Casper, quando se deu conta de que é uma experiência bastante desconfortável experimentar um colchão quando tu vai a uma loja. Se vocês forem a alguma loja de rua, alguma loja de shopping aqui, o que vai acontecer quando vocês forem comprar um colchão? Chegaram lá, sozinhos, vim comprar um colchão. Daí o cara vai te dizer, esse aqui é melhor do que esse. Aí, poxa, então testa. Aí tu vai deitar. Vai deitar bem tranquilo ali. Vai deitar como deita em casa. Não é uma experiência relaxada. Não é. E se chegar com a esposa ou com o marido, fica mais constrangedor ainda. Então, agora, deitem como vocês dormem em casa e aproveitem o colchão, enquanto está todo mundo passando e olhando. Não é legal. Isso não é um demérito ao que é feito hoje de jeito nenhum. Isso só é uma valorização a essa empresa que quebrou esse modelo. E fez um layout de loja no qual tem essas pequenas casinhas que simulam dormitórios. E aí tu tem uma experiência imersiva, que tu fica o tempo que tu quiser lá deitado, do jeito que tu quiser. Lá dentro tem as roupas de cama, tem os travesseiros, tudo da Casper, obviamente. Tem luz, tem iluminação, igual como quando a gente está dormindo em casa. E quando isso acontece, a gente está tendo muito mais convicção a respeito de que se vale a pena ou não pagar o dobro por aquele colchão. Então, essa experiência imersiva, ela é muito menosprezada no varejo, porque a gente pressupõe que o cara vai entender o que a gente está falando e que ele vai simplesmente comparar preço ou vai comparar algum atributo de qualidade e vai definir sua compra. E assim a gente perde venda. Então, esse layout dialoga muito com isso. E aí, eu acho tão incrível a Casper, porque eles não pararam por aí, e quando o propósito emerge, eu entendo que eles se dão conta de que o problema deles o propósito deles não é vender colchões, mas sim que o sono faça parte das preocupações, das prioridades das pessoas
como uma alimentação saudável passou a fazer parte nos últimos anos. Só que, como eles vendem colchões para te ter na tua casa, eles asseguram a qualidade do teu sono e te orientam a como tu conduzir para ter noites de sono melhores. Mas se as pessoas acordam de manhã e não dormiram bem, e aí almoçam e tem aquela vontade de tirar uma soneca, o que elas fazem? Para resolver esse problema, eles criaram esse negócio aqui. Então, o Dreamery é um ponto de venda onde as pessoas podem ir lá, elas pagam para tirar uma soneca de 40 minutos. E quando elas fazem isso, elas estão tendo uma experiência ainda mais imersiva com essa marca, ficando ainda mais fã, mais ou menos desse jeito aqui, ó. All right, perfect. Well, let's get started. I'm ready to get my nap on. Thanks. Oh my God. That felt amazing. Make naps great again. This is it. This is exactly what I need. Então, exatamente o que ele precisava, né? Então, naquele momento, ele teve alguém que resolveu um problema dele, né? E resolver problema tem tudo a ver com o varejo que dá certo. Quais são os problemas de onde vocês estão? Né? Quais são os problemas das ruas que vocês moram, do condomínio que vocês moram, do bairro? Quais são os problemas que as pessoas falam? Que é difícil, que não tem. Nesse lugar mora a inovação. E nem sempre está atrelada a um grande investimento. Está muito atrelada a nossa atenção a esses problemas. E aí a Ortobon, fazendo algo parecido, não no mesmo modelo, mas tentando resolver o problema de provar. A Ortobon dando 100 dias de teste para quem quiser comprar, com uma estratégia que potencialmente vai fazer com que eles vendam os colchões de valor agregado maior. Então, tu leva por 100 dias, tu testa, se não ficar satisfeito, tu pode devolver. Então, eu fico feliz de ver esses exemplos acontecendo aqui, que estão mais associados ao que está dando certo no ponto de vista de consumo no mundo inteiro, e, sobretudo, vendo varejistas encorajados a fazer coisas diferentes, né? Porque quando a gente pensa numa coisa assim, a gente vai pensar, poxa, vai ter muita malandragem, o cara não vai pagar, ele vai devolver e vai ficar trocando, né? Essas coisas inerentes a uma cultura que tem alguns problemas, como a nossa, né? A gente tem algumas dificuldades do ponto de vista de dar um jeito nas coisas, né? Mas quando o varejo se propõe com uma forma mais ousada e corajosa, as coisas podem acontecer de uma forma surpreendente também, porque a atmosfera inibe o comportamento ruim. E aí a Zara, resolvendo um problema das pessoas que querem combinar looks diferentes, mas têm dúvidas de como fazer, especialmente com peças que não são tão comuns de combinar, e aí usa a realidade aumentada para que tenha uma experiência, o consumidor passar como se tivesse um desfile acontecendo no ponto de venda, só que está no celular daquele consumidor. Então, essa menina, durante as compras, está vendo como combinar, como que está rolando o caimento, quais são as cores, e aí ela está tendo um pouco mais de convicção e a jornada de compra dela está sendo um pouco mais sofisticada também, né? Então, realidade aumentada é uma tecnologia também que está cada vez mais barata, mais acessível no Brasil e ainda é pouco utilizada pelos varejistas daqui, mas ajuda a resolver as dúvidas e aumenta a chance de vender. Acredito demais nisso, né? De explorar comer comida, né? Ter comida no ponto de venda, porque as pessoas mais comem do que compram produtos. Simples assim. Então, os lugares que oferecem alguma coisa para comer, eles geram mais fluxo, potencialmente, do que os lugares que não oferecem. E aí tem a Tom Shoes, que é uma marca de tênis, né? Super, de sapatos e tênis, super conceituada lá nos Estados Unidos, que abrem as lojas, inaugura algumas lojas onde, quando tu entra, não tem nenhum sapato. Está vendo lá? Lá no fundo, no lado direito da foto, Shoes This Way, né? Então, só vai achar os sapatos
entrando naquele corredor. A primeira parte da loja de sapatos é uma padaria, é um café. Então, ali tem coisas para comer, e tem um café, por quê? Porque eles estão num ponto, e aí é importantíssimo a gente fazer uma leitura de onde a gente está o tempo inteiro. Eles estão num ponto onde tem muito fluxo de pessoas que realizam as suas jornadas, as suas rotinas diárias. Então, nessas jornadas, se tem um lugar para que eles possam parar um pouquinho para tomar um café, é uma alternativa. A Schultz vai ser uma alternativa a Tons quando não tem ninguém oferecendo isso. E, sobretudo, vai ter pessoas que vão entrar para comer alguma coisa e, visualmente, vai ter o seu interesse de compra despertado pelo fato de estar ali. Né? Não saiu para comprar sapato, mas foi comer alguma coisa, viu um sapato que gostou, e aí vai comprar ou vai ficar com aquela compra reservada na cabeça, na mente, para poder pensar sobre num outro momento. A Starbucks Roastery veio para ensinar a gente o quanto é importante contar a história do produto para posicionar a marca, né? E aqui a estratégia deles é, o Starbucks nos Estados Unidos não é um café sofisticado, mas eles querem atingir um público mais sofisticado, e eles fazem isso a partir do momento que abrem uma loja focada em como contar a história do café. Então, nessa loja os cafés são torrados, eles chegam verdes, são torrados, cada torragem é única, portanto, aí já tem uma experiência sensorial muito bacana, um cuidado de entender o processo do café. Esses cafés torrados, eles vão lá para a área onde os baristas estão servindo os cafés. Enquanto eles estão servindo, eles estão falando e contando a história de por que eles estão fazendo daquele jeito. Então, tu sai de lá, além de tomar o teu café, tu sai de lá aprendendo um pouco mais sobre o mundo do café, e também tu sai de lá encantado pelo quão interesse aquelas pessoas tiveram de te ensinar sobre café. Né? Então, não estão trocando mais um café na tua vida. Eu nunca fui numa cafeteria que me ensinou alguma coisa sobre um café, até eu ter visitado essa loja. E aí, eu entendo que tem uma oportunidade enorme nesse segmento, assim como em tantos outros. A Faith Connection, então, conexão de fé. Né? Uma loja que vende roupa, com essa pegada de conexão de fé, com uma coisa bem humanizada. Poxa, mas não basta só o discurso, foram mapear quem são os artistas de rua daquele bairro, e aí entenderam quem eram os caras e deram um espaço para eles colocarem a sua arte nas roupas daqueles clientes que querem ter essa experiência. Então, uma outra abordagem que faz conexão com a comunidade, com as pessoas, de uma forma genuína, e, sobretudo, agrega valor ao produto, além de prestigiar as pessoas que fazem arte, e a marca fica posicionada de uma forma muito mais relevante, porque está fazendo ações concretas à luz do seu posicionamento. E aqui um pequeno mercado de bairro, o Mercado Brasco, que fica lá em Porto Alegre, também é um cliente nosso, que fez algo muito parecido, e acho que num tempo que a gente estava comemorando St. Patrick's Day, uma data que não está no nosso calendário, né? Mas períodos sazonais sempre é muito bom para o varejo, então a gente adotou essa data. Muitos de nós comemoram sem saber muito bem o que está comemorando, mas está comemorando, né? A gente está fazendo festa, e esses momentos comemorativos fazem com que tenha fluxo, e essa rua é uma rua que numa quarta-feira à noite ela estaria vazia e uma sensação de insegurança muito grande. Então, quando ele chama as pessoas do bairro para fazer uma quermesse de bairro, que é algo que resgata memórias, a vizinhança desce com as famílias e os cachorros, numa quarta-feira à noite, se sente segura, é um posicionamento muito diferente do que se essa marca ficasse criticando a prefeitura da cidade. Né? Então, está fazendo uma ação de uma empresa pequenininha, sem recursos para investimento, mas que tem um impacto na qualidade de vida da rua onde ela está presente. Né? E isso eu acho que tem que ser um tema de casa dos varejistas. Eu acredito demais nisso, a gente tem um produto ou um jeito de fazer que ninguém mais tenha, e assim, quando nos copiarem, a gente inventa outro, porque eu acho que é desse jeito que a gente sai da guerra de preços, seja a gente do porte que a gente for. Então, quando a gente tem algo que surpreenda, a gente consegue, sim, trabalhar as nossas campanhas de marketing num nível muito diferente do que é feito pela maioria, que é essa abundância de descontos e ofertas e coisas que não geram benefícios para os resultados financeiros do varejo. E a Castorama, esse grupo francês de material de construção, fez isso
usando um pouco de tecnologia e transformando uma compra que seria de um papel de parede para uma compra que é esse negócio aqui. Castorama, the popular French DIY store, presents Magic Wallpaper, the first wallpaper that tells stories. On the wall, dozens of characters. Each character is actually a digital marker. You scan it via a dedicated app, and the story begins. But wait, that's not all. By scanning 2 characters, you can combine them. E aí, galera, ao invés de comprar papel de parede, a gente está comprando, quando se relaciona com essa marca, algo que nos dá a condição de ter uma história diferente para contar para as crianças das nossas casas todos os dias. E quem tem criança em casa deve saber o quanto é difícil tirar da cartola uma história bacana e ter uma interação legal com as crianças. Então, eles pensaram nisso. Olha só, o que tem a ver material de construção com isso? Com um problema, uma oportunidade de melhorar a qualidade da relação dos pais com seus filhos. Em tese, não tem nada a ver, né? Mas eles viram uma oportunidade e fizeram muito sucesso com esse produto e com essa campanha a partir disso. Então, mais uma ação que eu acho que inspira a gente a pensar esse modelo na realidade de qualquer segmento. Aí, a Urban Outfitters anunciando e mandando a Zara se cuidar, que eles vão começar a alugar roupas. Então, a Urban é concorrente da Zara. A Zara é a maior do mundo, né? De moda, mas a Urban tem um público específico, né? Que são essa galera mais jovem, os millennials. Os millennials têm o total interesse de se vestir diferente, de ter um look despojado e surpreendente todos os dias, mas não tem dinheiro para isso, sempre. Então, eles viram na alternativa de inserir o serviço de locação de roupas, onde tu vai pagar uma mensalidade e vai ter acesso a retirar uma quantidade de peças por mês, e aí mandando um recado, então, para o fast fashion como um todo, né? Mas de que o consumo não necessariamente precisa ser tão agressivo ao planeta. A moda é o segundo setor que mais polui, só perde para o petróleo. Então, quando tu olha para isso, tu tem um posicionamento que dialoga com a tua galera, no caso deles, os milênios, isso dialoga muito bem. E, sobretudo, dá acesso para eles fazerem o que querem fazer, quer se vestir bem com pouco dinheiro, tu começa a mudar bastante a realidade dessa indústria, desse setor, dessa dinâmica de consumo. E aqui a Selfie, que é uma empresa que começou num varejo tradicional, e agora essa menina ela está resolvendo o problema das pessoas que abrem o roupeiro de manhã e dizem, pá, não sei o que eu vou colocar. Acontece com alguns de vocês, né? Talvez com as meninas aconteça um pouquinho mais. Mas esse problema existe, as pessoas compram e não sabem, muitas vezes, o que vão vestir, e ela, então, sai do varejo tradicional, permanece com a loja física de varejo tradicional, mas entende que pode resolver esse problema com essa consultoria de imagem, e aí tem, sim, as mesmas clientes que ela já tinha na loja física e novas clientes tentando ajudar a resolver esse problema. É muito importante, quando a gente pensa num novo negócio, ou numa nova estratégia do nosso negócio atual, pensar o nicho, não mais só como categoria, gênero, faixa etária, potencial de consumo, mas a gente olhar o nicho como necessidade. Né? Eu acho que essa é uma sacada muito legal para a gente pensar em como fazer para a gente conseguir dar conta de um consumo maior. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem algumas boas vinícolas, né, na região da Serra, e aí, quando eu estava batendo um papo com essa turma, eles estavam comentando da dificuldade de vender os vinhos de alto valor agregado. Daí parece elementar, porque a maioria das pessoas não são enólogos, né? Não entendem muito de vinho, a maioria das pessoas. E aí até criaram uma campanha bem legal que chama Seu Vinho, Suas Regras, desmistificando um pouco essa cultura de que o vinho é um grande ritual. E isso não é porque o vinho não possa ser um grande ritual, né? Pode ser, né? Até então mas se tu quer aumentar mercado, tu tem que desmistificar.
tu tem que orientar. E aí começaram a botar algumas coisas legais, tipo um QR Code que remete para como foi a produção do vinho. Por que esse vinho é mais caro? Porque esse vinho ele tem uma receita do século XVIII, e aí veio a imigração, e essa receita permaneceu, e conta a história do produto. E aí a garrafa de R$100, ela se torna menos cara na percepção do consumidor. Né? Menos cara. Então fica mais próximo da decisão de compra por ela. Então a maioria das pessoas não entendem de vinho, né? Como quem produz pressupõe que poderiam entender. E aí tem pasmem, né? Tem um gap de competitividade nessa cadeia produtiva que é tão elementar que quem está dentro não consegue perceber. Né? Então isso é muito legal de pensar a respeito de qual a necessidade, qual que é o problema, o que poderia ser mais fácil, né, para que esse produto faça mais sentido para essa turma. Integração de canais, aqui tem um dado muito legal, que eu acho que nivela um pouco essa coisa do e-commerce, que não intimida mais o físico de jeito nenhum, é porque o dado visto lá na NRF desse ano, no Brasil, não é mais que 6% do total de tudo que é consumido aqui. 6%. É claro que as notícias que a gente ouve a respeito do e-commerce é de um crescimento muito grande, e isso é muito bom, e ele está crescendo muito mesmo em relação a ele mesmo. Acho que vai fechar 12% de crescimento esse ano. A gente tem que ver, eu curto muito os dados do e-commerce Brasil, aquele relatório do Web Shoppers, para quem curte e-commerce vale muito a pena acompanhar. E aí nos Estados Unidos é 13%, e na China é 24%, que dizem lá, que as notícias que chegam, né? Na China está tudo no digital. Não está tudo no digital. Né? Esses são os dados. E aí agora, essa é a informação que eu acho mais importante. Assim. Porque o e-commerce chegou para ficar, né? É um canal, mas é mais um canal na jornada. E a Deloitte está dizendo o seguinte, 59% das compras nas lojas físicas são influenciadas pelas interações digitais. Olha só, 59%. E 43% das compras no digital são influenciadas pelas físicas. Ora, qual é a conclusão aqui? Precisa dos dois canais, se tu não quer perder mercado. Porque um canal alimenta o outro. Ah, mas eu preciso ter e-commerce. Não, tu não precisa ter e-commerce, mas tu precisa ter presença digital. Tu precisa se relacionar digitalmente. Quando o cara quiser saber alguma coisa sobre os produtos que tu vende, ele consiga te encontrar. Quando ele quiser se relacionar contigo, a qualquer momento, ele consiga também esse objetivo. Acho que a gente precisa muito mudar a maneira como a gente pensa de uma forma muito geral, né, olhando o varejo no Brasil como um todo, a respeito do que os consumidores estão esperando do varejo. Né? A gente precisa mudar isso radicalmente. E lembra que eu comecei falando a respeito de não assumir como verdade que a gente conhece o nosso cliente de uma forma definitiva? Eu acho que passa por isso, sabe? A gente, junto com o nosso time, tem o interesse, dia a dia, de entender o comportamento de quem se relaciona conosco nas diferentes interfaces. Eu acredito demais nisso. Quando eu comentei com vocês que eu venho lá do varejo, da minha família, quando eu estava lá com meu pai e com a minha mãe, funcionava trocar produto por dinheiro. Nosso negócio era tentar ver o menor preço, a gente colocava uma boa margem que a nossa comunidade de clientes conseguisse pagar e a gente ficava muito bem. Só que com o tempo isso foi deixando de acontecer, a gente começou a ter muita concorrência, não funcionava mais a gente somente ter um preço competitivo e depois a gente passou a não ter mais um preço competitivo e as coisas foram ficando difíceis porque a gente entendeu que era um problema da economia. O problema da economia ele é uma bengala muito conveniente até, porque te tira um peso, né? Bom, vai melhorar. Agora assumiu o presidente, vai melhorar. Agora vai ter reforma da Previdência, vai sempre melhorar, mas vai melhorar sempre lá na frente, né? Talvez o meu negócio não tenha tempo, nem fôlego financeiro para esperar essa melhora. Né? Eu preciso ter a minha atitude, e sobretudo uma provocação que a gente sempre, eu faço assim, na minha rede de amigos, assim, o meu tempo reclamando de coisas que eu não posso resolver não contribui para a remuneração do ROI, com relação à minha contribuição na empresa. Né? Então, esse tempo que eu estou usando para reclamar, ele não está agregando nada para o meu cliente.
E, sobretudo, eu não tenho condições de resolução, a menos que eu tenha influência política e por aí vai, né, que eu posso fazer algo, aí eu posso, sim, sem dúvida, contribuir e participar, o que não é grande parte dos casos. 3 em 4 consumidores das novas gerações preferem gastar mais em experiências do que produto. Então, se eu vendo produto, o que eu tenho que fazer? Proporcionar experiência, isso aí, né? Espero que a turma do digital aí no YouTube tenha pensado e respondido a mesma coisa. É isso, porque a gente tem que fazer com que a jornada aconteça da forma como ele quer, para que no final da jornada aconteça aquilo que a gente quer, que é a conversão, né? E aí, essa boutique de carne, Butcher 231, entendeu que existia um grupo de clientes ainda pouco explorados, que eram as mulheres que moram sozinhas e gostariam de fazer um bom churrasco. Imaginem para nós, lá no Rio Grande do Sul, o quanto isso é importante. E o quanto a mulherada está curtindo fazer isso. Se tem homens que sabem fazer risoto, né, estão aprendendo, estão se desenvolvendo na cozinha, na nossa cultura, fazer um bom churrasco também é algo muito legal. E que a mulherada começa a curtir fazer. Só que ninguém nunca ensinou, ninguém nunca mostrou como comprar uma carne. Isso sempre foi, na maioria das vezes, a atividade do homem lá da casa. E esses caras sacaram isso. E o que fizeram? Curso de churrasco para as mulheres. Elas ficam dentro da boutique de carne durante um período, aprendem como fazer um bom churrasco, que não tem grandes dificuldades, surpreendem seus maridos, suas amigas, seus namorados, surpreendem quem quiser, e mais, elas acabam entendendo a importância de comprar uma carne de qualidade para fazer um bom churrasco. Né? Vocês vão dizer, mas o churrasqueiro que é bom. Não é o churrasqueiro que é bom. Só não pode errar feio, mas com fogo e com uma boa carne, vai sair bom. Então, mais do que ficar vendendo característica, eles começam a vender produtos de valor agregado maior. Então, o melhor entrecô começa a ser vendido de uma forma mais natural para o público que não entende de carne, sejam homens ou mulheres. Só que a mulherada que fez o curso ganha o certificado e bota aquele certificado na churrasqueira. E aí o bicho pega. Quando tu botou na churrasqueira, velho, aí tu tira a selfie com o certificado. E aí tu posta essa selfie. E aí tu marca todo mundo. E aí o engajamento é muito legal. Imaginem quanto de propaganda, quando eu falo com a turma lá da Butcher, eles não sabem calcular, é claro, não tem como calcular o quanto gerou de mídia espontânea para eles por conta de uma ação que talvez eles nem imaginassem que ia ter esse resultado, né? Que foi colateral. Mas esse é um tipo de prática que eu acho que faz muito sentido, né? Aqui em São Paulo abriu o Italy, né? Numa pegada que eu acho que é um pouco diferente dos Italys que tem lá fora, mas ainda assim eles têm essa coisa de ensinar, né? De mostrar como fazer o prato, e aí tu compra os ingredientes, e tem os cursos ali, então, acho que é uma prática, mas eu acho que a Butcher ainda faz melhor que o Italy, sabe? Porque eles pegaram um nicho específico e foram altamente relevantes num curto espaço de tempo, sem nenhum investimento. Porque o CEO da Butcher, que é o proprietário e talvez um dos 2 funcionários que ficam nessa loja, ele tinha tempo disponível para fazer isso e remunerou muito bem o seu tempo com essa prática. 1 em 3 consumidores esperam ofertas e recomendações personalizadas. Então, sabe essa coisa de mandar algo a varrer para todo mundo, sendo que ele já me disse que não gosta, ou ele me disse que tem interesse em alguns produtos e não tem interesse em outros, e eu ficar mandando para ele algo mais massificado, eu vou ter uma assertividade com alguns, mas vou criar uma antipatia e uma indisposição com a marca que eu também não consigo calcular. Né? Então, esse cara vai começar a falar mal de mim para um monte de gente, que eu sou aquele cara que enche ele de oferta, e isso não vai ser legal. Então, se a gente pega os dados, a gente trata esses dados, senão é melhor não pedi-los. E aí a inteligência artificial chega para resolver isso, ou nos ajudar a resolver boa parte desses problemas. Né? No meu ponto de vista, o ponto mais sensível do varejo é o estoque. O estoque é o lugar pelo qual a empresa vai muito bem ou ela quebra. Comprar certo é bastante difícil. E a gente erra muito quando a gente acredita que já tem experiência suficiente para saber quanto vai vender. Então é importante ser preditivo. Em alguns segmentos é mais fácil, em outros é mais difícil. E a inteligência artificial vem para a gente poder antecipar um pouco as coisas que vão acontecer.
fazer uma leitura das coisas, dos movimentos que estão acontecendo na cidade, no consumo, fazer uma leitura do nosso histórico de vendas e projetar nossas compras, para a gente não ter ruptura, né, não ter produto faltando, mas também não ter excesso de estoque que vai nos gerar, pedir capital de giro, e a gente entrar num ciclo muito complicado para o varejista, né? Então, aqui, nesse espaço, tem empresas de inteligência artificial, né, Thiago? E aqui é um lugar onde a gente pode ter acesso a algo que possa ser surpreendente para as nossas lojas a respeito de pensar em estoque. Para não ficar no blá, 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 eu trago um caso real, né? Eu gosto dessas coisas que são simples e próximas. Assim, essa é uma ferragem de médio porte, que se uniu com o James Tipp, que vai estar é um cliente nosso que vai estar no Shark Tank agora, dia 4 ou 5, por aí, que tem a solução de inteligência artificial. Em 3 meses, economizou R$100 mil nas compras. E eu posso falar isso porque ele revela isso, ele também fala e autoriza que eu possa comentar a respeito. Olha só, R$100 mil de economia em 3 meses, porque teve mais técnica e ciência de dados para projetar a sua tomada de decisão. Saiu do empirismo, saiu do eu acho, massageou talvez o seu ego, né? Porque como a empresa é nossa, a gente está cheio de afetividade com a empresa, né? Ela não tem tantos defeitos na nossa visão, é tipo filho, né? A gente não quer muito ver tantos os problemas às vezes, e a gente acha que sabe comandar, a gente acha que tem a verdade na nossa mão. Nem sempre tem nesse negócio. Foi muito legal a coragem do Ricardo, que é o empreendedor que está à frente dessa ação lá, de fazer isso, de testar o modelo, e testar tem muito a ver com inovar, né? Porque tu tentou algo, poderia ter dado completamente errado, mas tinha um investimento calculado, então não era algo que se desse errado ia ter problemas com a empresa. Tomou a coragem e agora tem tecnologia e deve ter resultados financeiros muito melhores nos próximos períodos. E, por fim, esse bloco que fala de gente, que é o bloco que eu acho que é o mais importante, porque é o bloco que é mais menosprezado, né? Então, a gente pressupõe que a gente contratou, que a gente paga um bom salário, que a gente treinou e que aquele cara vai performar perfeitamente quando um cliente entrar na nossa loja ou quando um cliente acessar a gente virtualmente no relacionamento digital. Não é bem assim, né? O Target, que estão se recuperando lá nos Estados Unidos, o CEO vai também a público e diz que nada substitui o humano, o digital é apoio, é meio pelo qual, mas o varejo nunca precisou ser tão humanizado quanto nos últimos tempos, né? Parece uma ironia, com tanta tecnologia, né, com tanto apelo digital, mas ele nunca precisou ser tão humanizado. Por quê? Porque os novos consumidores querem saber como aqueles vendedores estão sendo tratados querem saber se é um lugar legal de trabalhar, querem saber, sentir a atmosfera e sentir um lugar leve, um lugar bacana. Então, os millennials pensam também desse jeito, né? E aí, o Best Buy, né, líder lá nos equipamentos eletrônicos, ele traz essa reflexão assim que eu acho muito bacana, porque a gente contratou, ofereceu benefícios para o cara, e a gente pressupõe que os nossos benefícios são os melhores, porque talvez a gente tenha um plano de saúde sofisticado, mas a gente nunca se interessou em entender o que é relevante para esse cara que está trabalhando conosco, talvez. E esse cara pode nos dizer que uma folga, uma vez por mês, possa ser o principal benefício na percepção dele. E ele possa vir muito mais motivado e ter uma relação muito maior com a nossa empresa do que outros benefícios que a gente possa estar oferecendo, né? Então, essas reflexões que a gente pensa a respeito de como a gente lida com gente, eu acho muito importante, porque é muito comum lá no Sebrae nos procurarem e falarem assim, poxa, está faltando mão de obra qualificada, né? Só que eu conheço um monte de gente que tem fila de gente para trabalhar. E esses caras que têm fila de gente para trabalhar são os caras que tratam os indicadores de gente como prioritários. Então, chega numa segunda-feira, velho, vai olhar para o teu time, sabe, para a tua equipe, mas olhar assim, de uma forma com muita atenção. Assim. Não dá o bom dia e vai para o escritório. Né? Tem alguns varejistas que já confessaram isso para mim, que por muito tempo entenderam que estavam tratando bem a equipe por cumprimentar todos os dias. E passaram a ver, com turnover alto, que não é bem assim que vai ser, para que eles não troquem a empresa por uma outra empresa por R$100 a mais de salário. Vai precisar de outras coisas. E um ambiente mais humanizado, onde eu sei os problemas dos meus vendedores, eles com as famílias deles, por isso que eles não estão legais,
e se eu puder, eu ajudo a resolver de alguma forma. É uma forma diferente de olhar. É uma forma mais consistente de dizer que naquele lugar as pessoas são importantes. Se o varejo tem que ser humanizado, é de dentro para fora, né? É do ambiente da empresa para quem está consumindo. E aí quem está consumindo vai perceber que, de fato, não é só um discurso. Eu demorei bastante para aprender isso, mas sabe aquela coisa de perdi um vendedor e vou repor o mais rápido, porque é uma posição que eu não estou vendendo? Às vezes a gente contrata rapidamente para sofrer lentamente depois, né? Contratei rápido, fiz meu objetivo, repus a vaga, o cara está ali, está vendendo, só que daqui a pouco eu descubro algumas coisas a respeito dele que não dialogam com a cultura da minha empresa, e às vezes eu reponho rapidamente com um vizinho, com alguém da família, aí ferrou, e aí tu tem um problemão enorme, e é muito comum fazer isso, sim, no varejo. Então, vai devagar, sabe? Toma um café, convive, se for legal, vai adiante, toma outro café. Mas se não for muito legal, como é que vai... Se tu não acha legal tomar um café com esse cara, como é que tu vai confiar a ele a relação com o teu cliente, né? E esse cara é o cara mais importante da marca, não é o cliente. É esse cara, é o cara que está na frente do cliente, é o cara que está se relacionando com ele. Esse tem que estar 100%. O cliente vai ser num segundo momento. Porque se tu pensar só no cliente e não pensar nesse cara, tu não chega lá, né? Então a atenção tem que ser muito grande nesse cara. Eu acredito demais que todo dia a gente tem que aprender alguma coisa nova e fazer algo com isso. Todo dia, todos os dias. Alguma coisa nova e promover uma atitude. E eu acho, como técnica, reúne teu time de vendas, vê o que eles estão pensando, bota para rodar. É uma técnica de venda, é uma frase que eu vou falar na abordagem, é um evento que eu vou fazer na loja, é um investimento numa tecnologia, é a abertura de uma filial, é uma presença física temporária em algum lugar de alto fluxo, onde o meu time percebeu que eu posso vender mais. Onde é que está? Inovação. Pode estar nesses momentos onde eu estou me relacionando com o meu time. Então, faz algo com o que eles estão falando. Se tu não acreditar, faz igual. Porque não significa que só as coisas que tu pensa podem ter resultados legais, né? Um processo de inovação pode ser surpreendente. E a criação, ela não vem de uma forma assim, vou tomar um vinho, agora eu vou criar e vou... Não. É sistêmico, é botar na agenda, botar na cultura que as pessoas podem dar ideia, que elas podem ser ouvidas e colateralmente vocês vão perceber que eles vão se sentir mais motivados de estarem com vocês. E eles não vão trocar vocês por R$100 a mais. Eles vão querer ficar ali. Porque talvez ali é o único lugar na carreira deles que eles vão ter a chance de serem ouvidos. E vão ter genuinamente a sensação de se perceber como donos do negócio. Porque eles vão fazer parte da decisão estratégica. Olha esse monte de palavra legal que eu estou falando, que está nos livros, né? Só que é numa técnica simples que a gente consegue isso, né? É tendo uma postura de liderança um pouco diferente do tradicional. Um pouco diferente do tradicional. E aí, em cima desse monte de ideia, esse shopping de Barcelona conseguiu ter essa sacada usando o QR Code, que vocês sabem que não custa nada, né? Bota no Google como fazer QR Code, sai fazendo, não custa nada, mas gerou um impacto muito importante na comunidade de clientes desse lugar. Dá uma olhada. Representa a primeira bolsa que te sube a autoestima. Una bolsa que no necesita presentación, porque se presenta sola. Hola, ¿cómo estás? No, no es una pregunta. Ya veo que estás muy guapa. Então, olha só, alguns de vocês riram, né? E rir tem muito a ver com um ambiente legal para comprar, né? E eles conseguiram fazer com uma brincadeira, as sacolas ia ter que imprimir igual, né? Todo mundo consegue ler QR Code, né, no smartphone. Então, conseguiram uma experiência muito mais bacana para os clientes e, sobretudo, um momento de bem-estar, onde todo mundo sai falando de quão bom foi passar um tempo naquele lugar. E eu convido vocês a pensarem o quão útil pode ser o QR Code para vocês gerarem experiências bacanas com os clientes de vocês. A gente falou desses 4 blocos. Eu acho que esses blocos têm que estar na agenda de qualquer pessoa que tem intenção
de atuar no varejo, que já atua, ou que quer fornecer tecnologia para o varejo, né? Eu acho que esses são componentes que, quando a gente chega na empresa, a gente tem que pensar a respeito de como a gente está e quais são as coisas que a gente poderia fazer para ter uma atitude um pouco mais surpreendente para o nosso consumidor. Acredito demais nisso, talvez foi o principal aprendizado que eu tive com os americanos nessas jornadas todas por lá, que eles olham um erro como aprendizado, enquanto a gente olha o erro como incompetência, né? Eu não estou fazendo demérito a nenhuma das culturas, eu só estou dando a minha opinião sobre o motivo pelo qual eu tenho uma inveja branca dos americanos, por quanto eles inovam tanto e quanto a gente gostaria de ser inovador como eles são. Então, deixa a turma errar, galera. Deixa errar. Erra barato, é óbvio, né? Não rasga dinheiro, mas deixa errar, porque é nesse lugar que mora a inovação que vocês tanto gostariam que acontecesse e que, às vezes, a gente investe muito dinheiro e não consegue, e talvez a gente não precisasse ter feito nenhum investimento além de um pouco mais do nosso tempo para o nosso time e um pouco mais de espaço para o nosso time poder contribuir estrategicamente com o nosso negócio, seja em qual cargo estiver as pessoas da nossa equipe. Galera, foi muito legal bater esse papo com vocês, eu vou ficar aqui à disposição para perguntas. É muito bacana e desafiador ter um grupo super qualificado de empreendedores aqui na minha frente e um outro grupo super qualificado de empreendedores aí no YouTube. Espero que eu possa ter deixado alguma ideia que seja relevante para vocês. E, sobretudo, eu quero agradecer pelo tempo de vocês. Acho que o retorno sobre investimento de tempo que a gente teve aqui pode se materializar em coisas legais que vocês implementem a partir de alguma ideia que eu contribuí ou que vocês tiveram na interpretação de vocês das coisas que eu falei aqui. Muito obrigado. Fico muito à disposição para as perguntas. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu, Tiagão. Fabiano, muito obrigado aí pela aula de varejo. Sabia que você ia conseguir. O que eu acho mais interessante no Fabiano, ele conseguir mesclar, trazer exemplos de grandes empresas, internacionais, nacionais e do pequeno varejo também, como que isso está funcionando. Então, isso é muito bacana. Para as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão assistindo também, essa palestra ficará gravada no YouTube do Sebrae. Então, vocês que gostaram da palestra podem assistir novamente, podem compartilhar também com os amigos, então está lá à disposição. E um ponto, antes da gente iniciar aqui as perguntas, é que o Sebrae está à disposição, tanto o Sebrae São Paulo, para poder apoiar você, dono de um pequeno varejo, também em todos os estados brasileiros. Então, procurem o Sebrae. O Sebrae está pronto para poder apoiar você, melhorar, aumentar, ajudar você a melhorar, aumentar a sua competitividade. Então, contem com o Sebrae para alavancar os seus negócios. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, depois eu posso passar o microfone para as pessoas que estão aqui presencialmente. Você falou no Starbucks, o Eduardo Amado está dentro de um Starbucks nesse exato momento, assistindo a palestra, tomando um cafezinho. Então, ele mandou um elogio, elogiando a palestra, então tivemos muitos elogios aí na transmissão. E eu vou pegar um gancho aqui de duas perguntas para você já fazer a primeira resposta. A primeira é da Neucelide Jesus Costa. Ela pergunta, existe alguma ferramenta que pode auxiliar nesse processo de inovação? E eu pego o gancho da Larissa Meira, que é bacana, Sebrae, queria saber na prática como posso aplicar conceitos de inovação do varejo em pequenos negócios. Acho que você conseguiu dar bons exemplos, mas eu queria que você respondesse essas duas perguntas de uma só vez, que fala sobre inovação. Maravilha. Primeiro, obrigado pelos elogios, aí, pelo retorno e pela interação da galera. É claro, assim, a gente tem ferramentas para fazer, é o que não faltam, né? Se a gente botar lá no Google, a gente vai conseguir acessar naturalmente, né, uma gama de ferramentas. Mas o ponto central para mim, Thiago, é que é se permitir criar a atmosfera, porque a gente tem o desejo, mas não tem a atitude de inovar, né? Então, a dica que eu tenho é começa simples e barato. Tenta fazer de um jeito que tu consiga ter uma confiança maior e tu consiga ter um desprendimento maior. Então, envolve o teu time
e começa, poxa, agora a gente vai inovar pensando no fluxo de clientes, né? A gente não sabe o nosso fluxo de clientes, a gente quer fazer isso de uma forma diferente. Coloca esse problema para o teu time e faz com que vocês consigam registrar as principais ideias, coloca na parede, usa, né, o tradicional post-it, e aí priorizem aquelas que vão fazer com que tu tenha um menor investimento e uma maior percepção de valor do teu cliente. Começa por aí, porque eu acredito que fazendo essa técnica, a cultura da inovação vai começar a ser desmistificada dentro do negócio. Então, é por aí. Mais uma aqui, a última pergunta para quem está assistindo pelo YouTube, é do Rafael. Ele pergunta, o mercado está mais aberto para loja física ou o atendimento móvel, residencial e empresarial também tem espaço nesse novo mercado? Acho que você conseguiu comprovar ali com dados, né, que as duas coisas são bastante significativas. Rafael, então, eu sintetizaria a minha resposta dizendo que faz parte da condição de ter um negócio atuar nos dois canais, né? Se tu não for vender no digital, propriamente dito, mas que tu possa ter uma boa relação, um bom relacionamento digital com os teus clientes, né? E que tu também possa pensar num varejo físico que não necessariamente ele fica sempre no mesmo lugar, funcionando do mesmo jeito, né? Ele pode ser móvel, ele pode ser no conceito pop-up, né? Que ele abre com data para terminar, e que tu possa estar aumentando o teu nicho, aumentando a tua carteira de clientes com presenças temporárias em alguns lugares, que vai conseguir o relacionamento com esse cara e, por consequência, uma recompra no teu canal digital. Então, acho que o varejo nunca exigiu tanto dos seus líderes, porque o consumo nunca demandou tanto das marcas, né? E acho que fazendo algumas escolhas, testando em modelos que não são usuais, a gente pode sair na frente dos concorrentes e surpreender aí um grupo de clientes que não está atendido em algum nível. Ótimo, excelente, obrigado mais uma vez. E agora a gente abre para mais duas perguntas, que as pessoas que estão assistindo presencialmente, quem tem interesse em fazer uma pergunta, aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui de conversar com o Fabiano. Alguém? Eu vou fazer uma pergunta, então. A gente está falando aqui sobre inovação, como ser mais inovador. Eu queria saber como você está vendo esse movimento de conexão dos pequenos varejistas tradicionais com as startups. E se você acha que existe alguma potencialidade de como que esses dois mundos, negócios tradicionais e startups, podem se aproximar para gerar uma conexão e, consequentemente, mais negócios. Poxa, muito legal, Thiago. A tua pergunta eu acho que esse é um dilema, porque os dois lados querem e os dois lados se tratam como algo diferente do outro lado. Eu trouxe o case aqui da ferragem Tony com o James Tipp, falei de inteligência artificial para vocês, muito para explorar um pouco isso, né? Foi um pequeno varejo que quis testar uma startup que prometia para ele que ia fazer com que ele comprasse melhor e, portanto, resolveria a principal dor que ele tem, que é a gestão de estoques, certo? Então, eu acho que precisa de uma predisposição maior, tanto da startup de chegar no varejista, quanto do varejista de procurar uma startup. E, por vezes, eu já vi muitas vezes eles dialogando, nenhum adapta a sua linguagem e eles não se entendem, né? Porque o startup fala linguagem de tecnologia e o varejista fala linguagem de comerciante. E aí, parece que essa conversa não está sendo produtiva. Então, eu acho que a startup que quer chegar no varejo precisa permanecer bastante tempo atrás de algum balcão, dentro de um shopping, dentro de uma loja, falando com varejistas, convivendo bastante com varejistas, para que consiga adaptar a sua linguagem, a sua forma de apresentar o produto para esse público, de forma que ele consiga se sentir, primeiro, tranquilo, que está entendendo, né? Segundo passo, aí depois de tranquilo entendendo, é ele perceber o quão aquilo pode contribuir para o negócio dele. Show. Obrigado mais uma vez, obrigado vocês que dedicaram o tempo de vocês para participarem desse momento. Vocês que estão nos assistindo também pelo YouTube, obrigado pela participação. Então, dessa forma, a gente encerra mais um Sebrae Day, uma série de eventos mensais que a gente realiza aqui no InovaBra Habitat.
e o próximo já está marcado no dia 29 de agosto. Vocês estão todos convidados para usufruir e trocar essa experiência juntamente conosco. Fabiano, mais uma vez, obrigado por compartilhar. Foi muito produtivo, todo mundo aqui bem atento aos cases, aos exemplos. Então, isso é um termômetro de que a palestra foi muito boa, e certamente pelos elogios de quem estava online também, ratifica que foi muito produtivo. Então, muito obrigado e esperamos vocês em breve numa próxima oportunidade. Obrigado, Thiago. Boas vendas a todos. Isso? Boa. É isso. Valeu. Obrigado.